A história de hoje é Chapeuzinho Preto, um trecho do livro Chapeuzinhos Coloridos, de José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta. Era uma vez, numa vila perto de uma floresta bem escura, uma menina de olhos e cabelos negros. Todo mundo gostava dela, sua avó mais ainda, tanto que decidiu lhe fazer uma capinha com capuz. A roupa era muito elegante, toda de veludo negro. A menina andava para cima e para baixo com ela. Por conta disso, as pessoas começaram a chamá-la de Chapeuzinho Preto. Um dia, a mãe da Chapeuzinho disse: "Filha, leve essas jabuticabas para sua avó, ela vive lá no meio da floresta." "Pode deixar, mamãe, eu volto num minuto." "Mas olhe, não saia do caminho, porque a floresta é perigosa." Então a menina colocou as jabuticabas numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho ela cantava assim: "Pela estrada fora eu vou depressinha, levar essas frutas para a vovozinha." Chapeuzinho entrou pela floresta, a cada passo as árvores se fechavam e a mata ficava mais escura. Mas ela não sentia medo. Assim foi até que de repente o lobo saiu de trás de uma moita e falou: "Bom dia, menina do Chapeuzinho Preto." "Bom dia, senhor." "O que você está trazendo nessa cesta?" "Algumas jabuticabas." "Para mim?" "Não, elas são para minha avó, que vive no meio da floresta." Naquela hora o lobo pensou: "Minha fome é interminável. Um dia, com certeza, eu comerei essa pequena." Então ele disse: "Está vendo aquela trilha? Vai até a casa da sua avó. É um pouco mais comprida, mas está cheia de umas flores chamadas sempre-vivas. Por que você não vai por ali e leva algumas para ela?" "Que ideia supimpa, senhor! Vou fazer isso mesmo." Assim, enquanto o Chapeuzinho pegou outro caminho, o lobo foi por um atalho até a casa da avó. Quando lá chegou, tocou a campainha. "Blim, blim, blim." "Quem é?" perguntou a velhinha lá dentro. "Sou eu, sua netinha," falou o lobo disfarçando a voz. "Vim trazer jabuticabas para a senhora." A vovó então pôs seus óculos e abriu a porta. Quando viu que era o lobo e não a Chapeuzinho quem estava lá, falou: "Ah, é você? Sabia que viria me buscar um dia. Entre, não repare na bagunça." O lobo sentou-se na cama e perguntou: "A senhora estava esperando por mim?" "Eu sabia que você ia chegar. Até que demorou bastante." "Eu vou ter que engoli-la agora," disse o lobo. "Eu sei," disse a vovozinha, fechando os olhos lentamente. E então o lobo engoliu a avó de uma só vez, tão rápido que ela nem teve tempo de dizer adeus. Depois, o lobo deitou-se calmamente na cama para esperar Chapeuzinho. A menina vinha andando pela mata tão lentamente, mas tão lentamente, que nem viu o tempo passar. Finalmente, quando chegou à casa da avó, tocou a campainha. Blim, blim, blim. "Quem é?" perguntou o lobo lá dentro com a voz rouca. "Sou eu, sua netinha, vovó." "Entre, querida." Chapeuzinho abriu a porta e foi em direção à cama da avó. Mas no caminho passou por um espelho e viu que estava mais velha. Já era uma mulher. "Puxa, acho que fiquei muito tempo colhendo flores." "Sim, você está bem diferente," disse o lobo. Chapeuzinho chegou mais perto do espelho e, olhando para o seu rosto, perguntou a si mesma: "Por que eu tenho orelhas tão grandes?" E ela se respondeu: "Ah, é porque você agora, já pode até usar brincos. E esses olhos tão grandes? É porque agora posso ver muito mais coisas. E essas mãos tão grandes? É porque agora posso alcançar o que antes não alcançava. E esse nariz tão grande? É porque agora eu sou dona do meu próprio nariz. E essa boca tão grande? Acho que é porque eu já posso falar por mim mesma," falou Chapeuzinho. Depois ela se virou para o lobo e perguntou: "Onde está minha avó?" "Eu a engoli," respondeu ele. "E quem é você?" "Eu sou o lobo dos lobos. As pessoas me chamam de Tempo. Você também vai me engolir?" "Vou, mas não agora. Vamos comer essas jabuticabas?" Então eles comeram bastante, tiraram uma sonequinha.
Como estavam com a barriga cheia, começaram a roncar alto, mas tão alto que um caçador que estava andando por ali escutou o barulho e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta, o caçador viu o lobo. Colocou balas na espingarda e atirou, mas errou todos os tiros. Então o caçador exclamou: Lobo maldito, não consigo vencê-lo. Isso é impossível, caro caçador, mas nós podemos ser amigos. Como? Se um dia você vai me engolir? Ora, vamos ser amigos enquanto esse dia não chega. E dizendo isso, o lobo pegou 2 jabuticabas que sobraram, deu uma para o caçador, outra para Chapeuzinho e saiu pela janela dizendo: Até breve! E assim todos ficaram felizes. O caçador porque reconheceu que não podia vencer o lobo. A vovó porque teve uma vida feliz e até demorou para ser engolida. E Chapeuzinho Preto porque aprendeu uma lição. Devemos comer as jabuticabas bem devagar e aproveitar cada uma. Bom, pessoal, vamos então para nossa aula de língua portuguesa de hoje. Vamos lá, ó. Complete o diálogo entre Chapeuzinho Vermelho e o lobo, substituindo as imagens por seus nomes. Então, ó, o que é diálogo? Diálogo é uma conversa, né? Então vamos ver a conversa que a Chapeuzinho Vermelho teve com o lobo e vamos substituir os desenhos pelas imagens. Então, ó, aqui está o desenho de uma vovozinha. Então nós vamos colocar o que aqui, ó? Vovó, que, né? Depois está o desenho do que? Olhos. Então vamos escrever olhos e aí o resto da frase. Grandes você tem, né? Então vai ficar vovó, que olhos grandes você tem. E depois a frase já está certa. São para te ver melhor, Chapeuzinho Vermelho. E aí essa nós vamos completar, ó. Que desenho que é? Vovó. Então nós vamos escrever vovó, que orelhas. Então escrevam aí, orelhas grandes você tem. São para ouvir melhor, Chapeuzinho Vermelho. Vovó, ó, o desenho da vovó. Que desenho é esse? Nariz. Então, nós vamos escrever nariz. Grande você tem. É para cheirar melhor as flores, minha netinha. E o último, vovó. Então, vamos escrever vovó. Que, ó, o desenho de uma boca. Então, vamos escrever boca. Grande você tem. E o lobo, né, disfarçado de vovó, responde: É pra te comer. E aí, nós terminamos de completar este diálogo. Não esqueçam de pintar os desenhos no capricho. Tudo bem? E agora vamos para a nossa aula de matemática. Então, aqui na nossa aula de matemática, nós vamos falar hoje de parque de diversões. Número 1. As aventuras no parque de diversões não param. Depois de andarem nos carrinhos bate-bate, as crianças foram andar nos aviõezinhos. Descobriram que em cada aviãozinho podem ir 3 crianças. Então, em cada aviãozinho desse aqui, cabe 3 crianças. Vamos ver, ó. Sabendo que elas resolveram se acomodar de 3 em 3, complete o quadro. Quantidade de aviõezinhos. Então, aqui a quantidade, ó. 1 aviãozinho, 2 aviõezinhos, 3 aviõezinhos, 4 aviõezinhos, 5, 6, 7. E aqui a quantidade de crianças. Então, aqui nós temos 3 crianças. Depois, ó. Então, se em um aviãozinho tem 3 crianças, em 2 aviõezinhos tem mais 3. Então, vai ter quantos? Ó, 3, 4, 5, 6. Então, vai ter 6. No terceiro aviãozinho, ó, 6, 7, 8, 9.
Então, eu vou contando sempre de 3 em 3, entenderam? Sim, porque em cada aviãozinho cabem 3 crianças. Então, aqui nós vamos contando sempre de 3 em 3. Depois, ó, 9. Dá para eu fazer assim, ó, 9, 10, 11, 12. Então, ó, 12. Tudo bem? E façam, então, até chegar no final. Para depois nós respondermos as questões. Se houver 8 aviõezinhos, quantas crianças poderão brincar? Né? Esse nosso quadro vai até o 7, mas e se houvesse 8 aviõezinhos? Quantas crianças poderão brincar? É só vocês completarem aqui até chegar no 8. E se houver 10 aviõezinhos? Quantas crianças poderão brincar? E aí? Se houvesse 10 aviõezinhos, quantas crianças poderão brincar? Tá? É só pensar com muita atenção. Qualquer dúvida, chamem as professoras.